Hoje nós vamos falar sobre o passo a passo do pré-natal. Eu vou te orientar da primeira até a última semana de gestação. Vou te falar quais são os exames que você vai fazer durante todo esse período, quais são os ultrassons, a data certinha de cada um deles, então pega a agenda e vou te falar também qual é a diferença de fazer o pré-natal pelo SUS e o pré-natal pelo particular. Então vem comigo e assiste até o final. Seja muito bem-vinda a este portal. Eu me chamo Thaís Zanotelli e se você já gostou do assunto desse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Logo que a gente descobre que a gente tá grávida, a gente fica assim meio que perdida sem saber o que fazer. Mas fique tranquila que eu vou te orientar nessa melhor fase da sua vida, que é a gestação. Você fez o exame de urina e deu positivo. A minha primeira orientação é você fazer o exame de sangue para você ter realmente certeza. Porque com esse exame de sangue vai ficar tudo mais fácil na hora de você fazer mesmo o agendamento da primeira consulta. Então, descobriu que tá grávida, positivinho lá no teste de urina, faz o exame de sangue. Fez, comprovou, agora é hora de você procurar o ginecologista, obstetra, para você marcar sua primeira consulta. Se você vai fazer o seu pré-natal pelo particular e você ainda não tem ginecologista obstetra, porque tem diferença, ginecologista e ginecologista obstetra. O ginecologista obstetra é aquele que vai te acompanhar aí durante todo o período da gestação. Bom, primeira coisa que você faz, se você não tem, é você pegar o catálogo do seu plano de saúde. Verifica lá o médico ginecologista que está disponível para você fazer o agendamento da primeira consulta. Se o seu caso é o SUS, você vai pegar o seu exame, você vai lá no postinho e agenda a sua primeira consulta. Geralmente, tanto o SUS quanto o particular, eles levam em torno de 15 dias para poder tá indo a primeira consulta do pré-natal. Na sua primeira consulta de pré-natal pelo particular, o médico ele vai solicitar uma bateria de exames e geralmente a sua consulta vai durar em torno de 40 minutos. Dentro desses exames, ele vai pedir o hemograma completo, a toxoplasmose, a glicose em jejum, exame de urina, o tipo sanguíneo, a sua primeira ultrassom e também os exames de DST. Ele vai te pedir o seu cartãozinho de vacina para verificar se as suas vacinas estão em dia. Se não tiver em dia, tem vacina que você não pode tomar durante a gestação, mas ele vai saber te orientar bem ali. E se as vacinas que você precisa ter não estiverem em dia, você também vai estar tomando essas vacinas. Dificilmente na sua primeira consulta o médico vai fazer exame de toque ou vai medir a sua barriga, dificilmente ele vai fazer isso. A diferença da primeira consulta, basicamente, que eu observo tanto no SUS quanto no particular é que os exames, que são os mesmos que eles vão pedir, os exames do DST no posto pelo SUS, você já consegue fazer ele na hora. Eles furam o seu dedinho e coloca num recipiente para poder verificar se dá reação ou não para as doenças sexualmente transmissíveis. Enquanto que no particular você vai fazer todos esses exames em laboratório. E gente, eu tenho certeza disso que eu estou te falando, porque eu tenho 3 filhos e eu fiz tanto pelo particular quanto pelo SUS. Então eu sei exatamente a diferença de um e de outro e tudo que eu vou te falar aqui, eu vivi tudo isso, tanto no particular quanto no postinho lá perto de casa. Outra diferença também que tem do particular e do SUS é que no particular você vai agendar com o ginecologista e ele vai te acompanhar do início ao fim da sua gestação. Já no SUS você vai agendar num posto mais perto da sua casa, uma unidade de saúde mais perto da sua casa. E geralmente a primeira consulta você vai fazer com o enfermeiro obstetra. E a sua segunda consulta vai ser com o médico da família. Lá não tem um médico ginecologista, é um médico como se fosse um clínico geral que cuida de toda a sua família e que vai te acompanhar aí durante toda a gestação. Se aí na sua cidade é diferente daqui da onde eu moro, deixa aqui embaixo nos comentários como é que é, se é assim mesmo em relação ao SUS, em relação ao particular. Quero saber o seu comentário, se no postinho aí perto da sua casa, se é com ginecologista ou se é com enfermeiro mesmo. Deixa o seu recadinho aí embaixo que eu quero saber. Geralmente, quando você termina essa primeira consulta, não é agendada a próxima. Por quê? Porque você precisa retornar com todos esses exames. Então ele deixa aberto para você já retornar com todos esses exames o mais rápido possível. Assim que eles estiverem prontos, você vem e a partir dali, do resultado daqueles exames, é que você agenda as suas próximas consultas de pré-natal. Geralmente, você vai agendar 30 dias depois a sua próxima consulta.
Da sua primeira consulta até a 32ª semana, você vai fazer as consultas todo mês, uma vez por mês. A partir das 32 semanas até as 36 semanas, as suas consultas serão por 15 dias, a cada 15 dias. E a partir de 38 semanas até o parto, você vai ter consulta aí toda semana, tá? Então vai ser toda semaninha ali até você ganhar seu bebê, é a consulta que você vai ter. Mas não pensa que a sua jornada acabou ali de consulta, porque não é bem assim. Depois que você ganhou o neném, você precisa retornar para poder tirar os pontos, né? Se você fez uma cesariana, você precisa retirar os pontos. Se você fez um parto normal também, geralmente tem os pontinhos ali que você precisa retornar e por volta de uns 10 dias, 10 a 15 dias você já retorna para poder retirar esses pontos. Quando chegar mais ou menos ali por volta de 40 dias após o nascimento do bebê, você vai ter a sua consulta do puerpério, que a gente chama, né? Que é quando você tá liberada para começar a namorar de novo, e aí o seu médico vai te examinar e vai te orientar e te indicar o melhor anticoncepcional para aquele período que você está amamentando, que aí você fica assim tranquila, sabe? Pode namorar sem medo nenhum de ter outro bebezinho ali logo em cima. Mas Thaís, quantos ultrassons eu vou fazer durante toda a gestação? Bom, você vai fazer basicamente 5 ultrassons, sendo 3 deles obstétricos e 2 deles morfológicos. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu explico qual a diferença do ultrassom morfológico e do ultrassom obstétrico e as complicações que podem ter ali no ultrassom morfológico. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, caso você queira ver depois a diferença de um e de outro. Bom, você vai fazer essas 5 ultrassons. Esses 3 ultrassons obstétricos que você vai fazer, geralmente é aquele que o médico pediu ali na primeira consulta. No segundo trimestre, que geralmente a gente pede para poder ver o sexo, e no terceiro trimestre, que já é geralmente ali no finalzinho da gestação. Esses 2 ultrassons que são morfológicos, eles têm data específicas para serem feitos, diferente do ultrassom obstétrico. O primeiro ultrassom morfológico, ele é feito ali na 11ª até a 14ª semana, que é o ultrassom da translucência nucal. O segundo ultrassom morfológico, ele vai ser feito ali por volta da 20ª semana até a 24ª semana. Se passar dessas datas, esses exames não têm tanta validade e veracidade nos resultados. E por isso que eles são feitos ali em datas específicas. Quando se trata de ultrassom solicitado pelo SUS, é um pouquinho diferente dos outros, porque quando você tem convênio, o médico, ele dá a canetada mesmo, ele pede os exames, pede tudo. Só que o médico, ele fica um pouquinho de mãos atadas quando é pelo SUS, porque tem uma quantidade de ultrassons que pode ser feito pelo SUS. Se eu não me engano, são 3 ultrassons apenas. E é complicado quando é pelo SUS, porque às vezes quando você vai agendar um exame desse específico, um morfológico, quando tem data para fazer já está bem distante. Então, eu sugiro que, se você está fazendo o seu acompanhamento de pré-natal pelo SUS, as suas ultrassons você faça pelo particular, porque principalmente essas 2, que são as ultrassons morfológicas, ela tem data e período certo para ser feito. Então essa é a minha sugestão. Quando se trata de plano de convênio, você pode fazer aí tranquilamente essas ultrassons. Tem mulheres que fazem muito mais do que 5 e tem mulheres que fazem menos do que 5. Vai aí de acordo também com a intensidade de risco, se é alto risco, se é baixo risco. A gestação, tudo depende de uma variáveis circunstâncias. O que eu tô falando aqui pra vocês é o que geralmente é feito nas gestações que são normais, sem alto risco e tal. Enfim, são os ultrassons normais, tá? Bom, todos os exames que foram solicitados lá no início da gestação, lembra, lá na sua primeira consulta, eles vão ser solicitados também por volta da 20ª semana. O médico vai pedir os mesmos exames, praticamente os mesmos exames de sangue, e ele vai pedir um exame a mais, que é o exame do teste de tolerância à glicose, ou o teste da curva glicêmica, que eu também tenho esse vídeo aqui no canal, que eu fiz um vlog no dia que eu fui fazer esse exame, que esse exame é horrível, gente, pelo amor de Deus, mas eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Se você quiser ver como ele é feito, a gente tem que ficar 2 horas lá no laboratório para fazer e tudo mais, mas eu vou deixar o link dele aqui embaixo se você quiser tá vendo. Então, esses exames, mais o teste da curva glicêmica, vai ser solicitado ali por volta da 20ª semana. E esse exame da curva glicêmica, ele é super importante porque, pelo menos foi pra mim, porque foi nele que eu descobri na minha terceira gestação que eu estava com diabetes gestacional. E aí eu tive complicação no parto por causa dessa diabetes gestacional. E por isso que esses exames são
tão importantes. Se ainda ficou alguma dúvida em relação às consultas do pré-natal, ao passo a passo do pré-natal, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe sua pergunta aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de ler, de responder e deixar aquele coraçãozinho bem lindão lá no seu comentário, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.